Fala pessoal, meu nome é Cassiano, eu sou o criador do canal Impulso Automotivo e hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre a pólice de seguro, para vocês se atentarem a todas as coisas que você precisa contratar e de que forma contratar numa pólice para não ter dor de cabeça futura. Espero que vocês gostem do vídeo e eu só peço uma coisa para me ajudar a fazer crescer esse canal e também trazer informações com fontes confiáveis e de uma forma bem didática, como eu procuro sempre trazer. Simplesmente se inscrevam no canal, compartilhe com alguém e peça para se inscrever. Quanto mais inscritos, mais fácil fica de eu conseguir adentrar esse mundo, trazendo coisas novas e confiáveis para vocês, beleza? A seguradora, o que ela é? É uma empresa, de uma forma bem genérica e didática, autorizada pela SUSEP, que gerencia o nosso dinheiro como segurado para eventos que ocorrerem no nosso bem material, que é o carro. Ela tem o fim de administrar o dinheiro nosso, de um grupo de segurados. O que é um grupo de segurados? Inclusive eu já vou começar falando sobre isso. O grupo de segurados ele acaba sendo dividido por carro, idade, região, sexo. Então esses grupos, vamos supor, vai ter o grupo de segurado de Campinas, que é onde eu moro, que tem um Corolla, né, da idade de 37 anos a 40, por exemplo, do sexo masculino. E aí tem várias vertentes, né? Que tem filho, que não tem filho e por aí vai. Então é formado um grupo e esses grupos são eles que vão ditar o valor do seguro para aquele carro, para aquele grupo. Se muita gente desse grupo estiver fazendo besteira, batendo muito, usando muito a pólice, aquele dinheiro nosso desse grupo vai ser tirado para aqueles que não tiveram evento para pagar aquele sujeito. E aí o que acontece? Para não ter perda, o seguro pode aumentar. Então sempre vai ter que ser equalizado. Quanto menos besteira o grupo de segurado fizer, mais o seguro abaixa. Uma lógica mais ou menos desse sentido, tá? Então por isso que não dá pra gente partir do princípio de que o carro X tem seguro barato. Negativo, não existe isso, entendeu? Então sempre a gente tem que partir da ideia de que cada grupo, cada região, cada sexo, cada grupo, de um modo geral, ele tem um valor. Dá para ter um norte de que o carro X tem seguro barato. Sim, por causa dos eventos que esse carro causa. Entendeu? Ele dá pouco problema, por exemplo. N hipóteses. Entendeu? O perfil de condutor desse carro dá pouco problema, né? Então é mais ou menos isso. E aí vamos lá. O outro ponto que eu menciono na policy, partindo aqui, é o seguinte, é a classe de bônus que está grifada aqui, né? Então a classe de bônus é uma coisa que você começa no 0 quando você não tem seguro e vai até 10. No meu caso eu tenho 10. Quando você termina um ano de seguro sem qualquer sinistro, você ganha um ponto. Quando você provoca algum sinistro, batida, furtaram ou roubaram o seu carro, e você tem que acionar o seu seguro, você perde um ponto. Se tiver 2 sinistros nesse parâmetro que eu falei, você pode perder 2, tá? Então, esse é uma classe de bônus em que cada ponto que você ganha mais desconto na pólice. Por isso que é importante você começar a ter seu seguro, para você chegar numa classe 10 e quem sabe um dia ter um carro bacana, que o seguro é caro e por causa da sua classe ele acaba saindo barato, né? Que isso também interfere, fora o grupo, como eu mencionei lá em cima.
tá? Então é importante você começar. E não só isso. Hoje em dia, ter carro é meio que obrigatório ter seguro. Não é só porque vão roubar ou furtar o seu carro e aí você depois compra outro. Mas se você bate em outra pessoa, e aí como é que fica? Você vai ter dinheiro para pagar o carro do outro? E se o carro do outro for muito caro? E se nessa colisão mata alguém ou fere alguém? O DPVAT por si só não vai ser suficiente para suprir esse acidente, porque ele não vai cobrir o dano material causado ao terceiro. Então, não pense só é fogo, não, é colisão, cara. O roubo e o furto é o menor dos problemas em você ter um carro, entendeu? Porque roubou, furtou, o problema é só seu. Então, isso é importante a gente se conscientizar. Essa pólice aqui é de um Corolla, que é o meu carro, eu tirei 0, e eu vou falar as coisas importantes em que a gente não deve nunca mentir, né? Sob pena de se prejudicar na hora de algum sinistro. É sempre comunicar se ele está financiado ou não, se ele tem alguma isenção de imposto, seja por venda direta de deficiente físico ou CNPJ, ou táxi também. E o mais importante é isso daqui, ó, é o CEP de pernoite. O CEP de pernoite, ele define o valor da sua pólice e ele vai acabar falando se você merece ou não ser indenizado. Por exemplo, eu coloquei o CEP de pernoite de uma cidade que tem o seguro mais barato para o meu carro, para o meu grupo de segurados, e ele pernoita nesse CEP todo dia. Bom, se furtarem o meu carro, por exemplo, à noite, nesse CEP, e a seguradora abrir uma investigação para querer saber por que estava nesse CEP, ela não vai me indenizar. E se a seguradora não me indenizar, nem processo judicial reverte isso se você mentiu na sua informação aqui, tá? Então, não é só aqui que você tem que ter atenção. Outro ponto que você tem que ter atenção para não mentir nunca é nesse questionário de risco. Esse questionário de risco vai dar um norte para a seguradora sobre o seu perfil, o seu grupo, e enquadrar sobre como você vai, qual vai ser o valor do seu veículo, do seguro do seu veículo. Nunca minta nessas informações também. É sempre um questionário padrão em que ele avalia o risco do seu seguro, para ver se vai ser um seguro para uma situação em que vai expor em risco o grupo de segurados administrado pela seguradora ou não. E se for uma situação que eleve o risco, por óbvio que, para não prejudicar os outros segurados, o seguro vai subir. Então, nunca minta nesse questionário, por mais que você trocar uma vírgula sobre alguma informação, por exemplo, vá beneficiar no preço final do seu seguro. Você entendeu? Então, por favor, nunca minta nessa questão aqui de questionário de risco. Bom, outra dica que eu dou é aqui. Eu contratei o seguro mais completo que tem aqui, tá? 180 dias como carro zero. A partir de então, eles vão pagar o valor da FIP, que não é zero, é de um 2020 no caso do meu, e na verdade aqui, ó, até o dia 7 do 7 eles pagam como zero, depois disso é como um 2020. E as coberturas, eu só não contratei essas coberturas aqui porque eu não tenho essas coberturas no meu carro,
Então eu não preciso dessas coberturas no meu carro, tá? Quais são as coberturas mais importantes aqui nesse questionário? São essas daqui, ó. Essas e também morte por passageiro, mas as mais importantes são essas daqui. O que significa essas? Essas daqui são coberturas contra terceiro. Se você bater em um carro, é essa cobertura que vai falar até quanto a sua pólice de seguro paga o carro. Uma brincadeira que eu faço bem esdrúxula é o seguinte: você bater numa RAV4 zero, que custe, hoje está custando 240 mil, e que por sua vez ela é empurrada em outra RAV ou outro Corolla, ou um outro Corolla de 130 mil ou uma RAV de 200 e pouco, e ambos os carros dão PT. Se os dois carros der PT, supera essa alçada de 350 mil reais. A diferença de 350 mil, vamos supor que deu 500 mil estrago, para 500, você que vai pagar. Então, quanto mais alta, mais garantia de que você vai estar bem. Um exemplo mais besta: você bateu num poste, o poste ficava em frente a uma loja de carro super esportivo e deu PT. E aí? Aqui na minha cidade tem concessionária Porsche com poste na frente, tem concessionária de super esportivo com poste na frente, tem super esportivo andando na cidade. Então eu procuro contratar o máximo que meu bolso aguenta e não me expor contra terceiro de carro com valor alto. Quando eu vejo, até mudo de faixa, para ser bem sincero, para não extrapolar essa apólice. Então o mínimo dela, se eu não me engano, que eu estou contratando é 50 ou 80 mil atualmente. Se você deixar 50 ou 80, o seu seguro vai sair barato, tá? Essa é a verdade. Porém, não se iluda com isso, tá? Paga um pouco mais e durma tranquilo se você bater em outro. Eu mesmo já empurrei, já bateram 2 carros no meu, sorte que bateram, né? Teve um mini engarrafamento, tentaram jogar a culpa em mim e não deu certo porque foi desatenção dos outros, não foi minha. Mas imagine que eu fosse o último carro. O meu carro deu PT, o do meio deu PT e o último, sei lá o que deu. Então, se atente a isso. Aí os danos corporais aqui é o ocupante, danos morais. É muito difícil arbitrar e é uma coisa tranquila não precisa pôr muito alto. Então essa é a outra dica. Bom, aqui é outra história que merece atenção, que é o seguinte: são as franquias, né? Franquia, se eu der problema no meu carro acima de 2.386, que é essa franquia aqui do casco, a minha seguradora ela vai pagar. Então eu pago 2.386 e o excedente ele paga o que for para reparar meu carro ou de terceiro. Abaixo disso o custo é meu. Porém existem franquias específicas, que são essas daqui. Essas são franquias específicas para você fazer pequenos reparos no seu veículo. Quando quebra alguma coisa, você paga esses valores que estão aqui, entendeu? Então, nessa apólice aqui, nessa parte aqui, ó, acessórios, se você pôs algum acessório, blindagem, kit gás, comunique, porque você também poderia estar usando dessas franquias aqui. No meu caso ainda tem aqui, ó, vidros VIP. Vidros VIP, o que é? A Tóquio, ela não entende que o Corolla, o meu modelo, que é o Altos, vem de teto solar de série. Então, se der alguma zica, vamos dizer assim, no meu teto solar, eu teria que pagar o custo como se fosse acionar a história da franquia. Então, eu contratei o Vidros VIP, que aí eu aciono como, vamos dizer assim, pequenos reparos, né? Existem seguradoras que entendem que
esse teto solar, por estar no carro, não precisa contratar nada mais, porque já é do carro. Como também existem marcas, como por exemplo a Volkswagen, o Jetta atual, você tem que pôr o opcional de teto solar. E aí é bom você comunicar no acessórios isso daí. Assim como a Tiguan, mesma coisa, você tem que pôr. Que por sinal é muito importante pôr, porque acredito que esses tetos solares panorâmicos custam cerca de 10 mil para mais. E aí você tendo uma franquia que cobre isso é importante, mesmo porque essas franquias, esses tetos solares, não precisa ir muito longe. Se você pegar um vendaval e cair um galho em cima, pode trincar, né? Então é isso que é importante você contratar. Aqui estão alguns serviços especiais, né? Carro reserva, eu particularmente não gosto, porque se você pega o carro reserva e bate, você que paga. O seu seguro não cobre a batida do seu carro. O reboque, eu sempre contrato até o limite em que eu normalmente viajo, não contrato mais. O meu uso normal é até 500 km do meu CEP de pernoite, então acima disso quase nunca eu vou, tá? E se eu precisar de reboque. E aí tem as outras coberturas, tá? Então, praticamente é isso. Então, pessoal, praticamente é isso. A dica que eu dou é: não fique sem seguro. Se tem carro, tem seguro, e se atente na hora de fazer o seu seguro, principalmente com relação a essas coberturas aqui, em que quase ninguém sabe da importância delas, tá bom? Espero que tenham gostado aí. E se quiserem que eu aprofunde sobre a questão de seguros, é só falar que eu posso ir além, muito além. Valeu!